Oi, Ana. Para Sextou. não deixar de gravar, eu tive que sair do. Peraí. Sair do. Nossa, aqui tá horrível para poder. Sair do. Agora a imagem tá um horror, né? Eu tive que sair do. Gravar o que a gente já tinha falado, para a gente não perder. Saí, gravei e retornei para a gente encerrar, porque senão a gente perdia tudo que a gente tinha feito. E aí eu Nossa, tô entrando com essa cara desse jeito que eu não sei por quê. Agora, aí, ó, vê se pode. eu acho que Mas aí, querem se eu colocar derrubar a assim, fica gente, melhor. porque a Oi? gente querem derrubar a gente porque talvez a Hum. gente esteja incomodando. Pode Falando, ser, né? pode ser. Mas não Porque tem do problema. nada caiu e, Caiu. não... e a internet aqui tá ótima. Não é E problema na eu internet, não. mudei, eu mudei até, você vê que eu até mudei o cenário. Eu vim do lado do modem para. Porque eu tentei tudo também. Tentei 4G, tentei tudo. Eu falei, mas o melhor de tudo nesses momentos é manter a calma, né? Porque faz parte. A É, vida é feita de situações inesperadas e que o que é máximo que a parte gente do nosso. E e nós aí não tem estávamos parando desculpa. da questão das pessoas que mandam nudes, né? E do risco. Isso. Porque a mulher ainda quer ser aceita. As pessoas querem ser amadas. Então, quando uma pessoa não vem, nem quando ela tem um bom lugar que o pai e a mãe ama, ela chega provavelmente na adolescência, ela se sente a pessoa mais feia do mundo. Daí eu posso dizer para os adolescentes: não se preocupe, isso vai passar. Todo mundo passa por essa fase. Tem alguns que passam de forma pior, né? E aí, para ser aceito em geral, as pessoas precisam se sentir, falar, mas fulaninho gosta tanto de mim, ele pediu um nudes, eu vou mandar. Só que às vezes a pessoa pega e vaza para os amigos, isso vaza na internet. Eu já tive cliente que depois que terminou, o ex botou tudo na internet. E ele não ficou, o homem não ficou com a fama de ruim. Qual foi ela? Quem ficou foi ela. Então, isso é a questão do machismo, do sexismo, de você ter a situação em que você vai estar de uma forma em desvantagem e você vai ter essa situação realizada. Então, nudes é uma grande arma que pode se virar contra você. Não estou criticando quem faz, mas tenha cuidado. Isso é uma coisa muito perigosa. Então, quando a gente não domina a situação, e a gente nunca domina a situação por inteiro, a gente corre um risco muito grande. Então, os pais, às vezes, não vão ter ascensão sobre aqueles jovens, mas a escola pode ter, os amigos Sim. podem ter, as amigas ou os amigos que vejam. Eu sempre falo para o meu filho: se você vê alguma coisa machista, você tem que se, se posicionar e falar: isso não pode, isso não é legal. Assim como você tem que fazer com o racismo, assim tem que fazer com a transfobia, você tem que fazer com a homofobia, com todas as situações que a pessoa é diminuída. Então, com essas situações, um colega pode ajudar o outro. Se uma amiga estiver vendo que a amiga está passando por uma situação dessa, distorção, porque vai contar para o pai, para a mãe, é muito menos pior
do que contar para a internet toda. Então, vamos tentar bloquear isso, fazer essas divulgações, fazer uma situação assim que você tenha essas ferramentas que a SaferNet dá. A SaferNet dá capacitação para se tornar cidadãos digitais. Você tem como denunciar. Isso é fantástico, né? Você tem que investir nisso. A gente tem que investir na divulgação desses canais que são especializados. Eles têm canais de denúncia. Você pode denunciar tanto pela internet mesmo, quanto por ligações. Isso faz toda a diferença. E a pessoa que ela é vitimada, ela não pode ser revitimada. Então, a gente tem que parar com o ciclo da revitimização. Não postergar aquele sofrimento a mais do que ele já tem. Então, a gente deve fazer essas situações para que as pessoas fiquem mais confortáveis. Eu acho que é uma soma de procedimentos mais éticos, com um pouco mais de responsabilidade. Como fazer? Eu me sinto hoje, dos preconceitos que eu já enfrentei, que são ínfimos perto da maioria, especialmente da população afrodescendente, o que eu posso dizer é que a idade, para mim, enquanto advogada e mulher, só trouxe benefícios. Que, quando a gente era mais nova, tinha o preconceito de você ser uma mulher mais nova na advocacia. Eu tinha o preconceito de ser uma mulher loira, né? Então já tinha a questão de ser não tão inteligente. E tinha o preconceito de eu ser uma mulher gorda. Hoje isso já ficou menor. Mas a pessoa afrodescendente, em qualquer idade, desde o momento que ela nasceu até a hora que ela morrer, ela vai ter essa situação. Então, a gente tem que fazer alguma diferença na vida das pessoas. Isso é uma coisa que me preocupa, Ana. Na meia idade, eu falo meia idade porque minha avó morreu com 103 anos, eu estou com 51, fazendo metade, eu estou bem na metade, assim. Mas, assim, não sei se eu chego muito lá que nem ela. Mas, enfim, o que nós podemos fazer de diferente? Acolher, escutar, ajudar, educar os mais jovens, fazer mostrando também, né, Ana? Eu acho que aquilo que você faz e que você acredita, você tem uma outra repercussão. Sim. E aí eu fiquei um pouco mais confortável de falar sobre o blackfishing a partir desse olhar, dessa lente, de quem quer ser uma pessoa efetivamente antirracista. Sim. É uma preocupação minha. Eu quero ir além. Eu já ganhei demais. Hoje em dia não adianta você falar, mas eu não sou racista, né? Ser racista, não ser racista não basta. Você tem que ser antirracismo. Você tem que, com atitudes, denúncias, policiamento da forma de falar, não, né? Ser anti. Então, e informar as outras, porque, como é o exemplo do criado mudo, da mulata, olha, não fale assim. Você sabe de onde vem? Delicadamente, né? Olha, é assim, assim. Então, todas as vezes que você repete isso, você magoa. Por quê? Porque toda uma comunidade hoje está estudando isso. Sim. Então, você não sabia, mas a pessoa sabe quando ela ouve, entendeu? E aí, por diante. Então, essa atitude é você sair do conforto de dizer, olha, mas eu não sou racista, eu tenho até amigo negro, né? Tem gente que é assim, nossa, eu acho horrível. E para o exemplo, né? A atitude. Falar. É atitude mesmo. Na maneira como você escreve, na maneira como você fala, na maneira como você denuncia algo que você não acha legal, entendeu? Como você
sempre educa o espaço onde você está, né? A maneira como você se comporta e o exemplo, né? O Sim, exemplo também, né? Ele é importante, né? eu acho também, Ana, que tem dois pontos nós como advogadas. Uma é no mundo físico lutar para que os crimes de racismo não sejam colocados nos boletins de ocorrência como injúria racial. Ah, não foi tão assim, não foi racismo, não foi porque não foi na sua pele, né? Porque aí abrandam para o cara Sim, poderoso, poderoso meia boca, né? Para aquele privilegiado, normalmente uma pessoa branca, e muitas vezes também o homem branco, mas a mulher branca também é péssima, né? Que comete o racismo e é indiciado como injúria racial, que é uma contravenção mínima. No ambiente digital, nós temos que lutar para que os algoritmos não tenham esses vieses, que quem faz o algoritmo já é preconceituoso, já é racista. O algoritmo só vai sim, ele reflete o que a sociedade já é. Esse documentário da Netflix, ele muito fantástico. impressionante, fantástico, porque ele mostra o quanto as pessoas pretas têm menos acuidade, porque testaram em muito menos pessoas. A pesquisadora do MIT, lá, o maior centro de referência, ela colocava o reconhecimento facial, não funcionava com ela. Porque ela não conseguia ler as características de uma pessoa negra. Ela não foi Aí, projetada para isso. aí tem N situações que a SaferNet tem vários documentos falando de crianças sofrendo racismo na internet e na vida física. Esses documentos eu vou colocar também lá nos links, mas eles são assustadores e vêm com as narrativas. Você vai lendo aquilo, vai doendo. A pessoa que não se incomodar com aquilo tem algum problema. Entendeu? A pessoa que se acha mais do que o outro é porque ela tem algum problema muito sério. Porque o racismo é algo estrutural na nossa sociedade. O preconceito, o machismo, o sexismo, ele é muito. E a minoria que quer se perpetuar não acha que é tudo mimimi. Acha que é tudo não. Ela é a pessoa que não se esforçou muito. Não. Então, nós temos que rever essas situações e agir primeiro no nosso meio e no que a gente puder nas mídias. Quem sabe a nossa live de hoje, ainda que caída, Né? Que né? muitas pessoas não sabiam do fenômeno e o quão forte e o quão problemático essas discussões. Sim, E essa é a nossa finalidade, né? Trazer as informações, as orientações, mas mais do que isso, uma pauta para reflexão também, né? Dos sim. pais, dos educadores, das escolas, né? De Os, todos nós, com relação à maneira, né? Como nós expressamos o racismo no Brasil, né? sim. E a criança reflete a casa. Sim, Às vezes, ela reflete um grupo. Então, eventualmente, você não fala isso. Eu tenho um filho de um conhecido, falou uma coisa muito preconceituosa. E aí o pai perguntou, mas aonde você escutou isso? Ah, o vovô que fala. Então, a casa não é preconceituosa, mas o entorno é. Então, isso
E a criança nem sabe o que ela reproduz, então precisa ser ensinada. Precisa, os pais, eles não têm noção que a responsabilidade deles, inclusive civil, penal, a criança pode ir até para instituições que o ECA diz que é de recolhimento infracional e tudo mais, mas a questão civil, os pais respondem. Eles vão pagar a conta pelo que o filho falar até os 18 anos, independente. É uma responsabilidade objetiva. Ah, mas eu não tive culpa. Mas é só uma criança, eu falei, mas é uma criança que comete infração. Exatamente. Aí vem aquela pergunta, mas eu vou invadir a privacidade do meu filho? Eu falei, como assim? Privacidade você vai começar a ter se você conquistar. E não é invadir, é você educar, você ver o que está acontecendo. Eu já denunciei situação de conversa de WhatsApp do grupo de escola, para a escola. Estava tendo uma situação preconceituosa com uma menina da turma e com uma professora. Falei, isso a escola precisava saber, porque eu, particularmente, vejo o WhatsApp dos meus filhos. Agora, da mais velha, nem tanto, mas do mais novo, sim. De vez em quando, dou uma geral. Quero ver o que está vendo, quero ver o que está falando, o que está comentando. Eles já sabem que não é para postar nada nas redes sociais. Então, assim, de novo, mãe, é de novo. Então, assim, TTT, eu volto a falar quais são as regras de boa conduta na internet. Não se que propagar De novo. mandar, encaminhar, compartilhar nudes, cenas de estupro, eles vão ser incluídos nos processos. Não, eu só compartilhei. Você tinha que denunciar e não compartilhar. Então, os adolescentes precisam ter noção disso. Sim. E, especialmente, as meninas pretas precisam ser acolhidas. Porque elas já nascem com autoestima mais baixa. Muito mais baixa do que as meninas brancas. Como que a gente faz isso? Ela tem cabelo ruim. Que cabelo ruim? Cabelo mega ajeitado, o que fizer fica lindo. Isso aliás, beleza é uma percepção subjetiva. Muito subjetiva. E é criado por nós, né? O padrão. Sim, de cultura. Quando a gente não nasce com padrão de nada. Isso é criado naquilo que a sociedade enlata e põe. E aí quer que todo mundo se identifique que aquilo que é bonito, aquilo que é certo, aquilo que é esteticamente perfeito, arrumado. E a gente fica tudo orbitando em torno disso, né? Sofrendo em torno de algo que, na realidade, é uma verdade, que não nasce todo mundo daquele jeito. Não é? Isso volta no blackface, Ana. Porque o estereótipo só da mulher magra e branca e de cabelo liso é que vende. Então, vamos colocar mais ou menos, uma clarinha para vender. Nós estamos sendo inclusivos. Não estão, não. Estão sendo piores. Estão usando de subterfúgio, estão usando de enganações para tentar se colocar numa situação de vantagem. Inclusão. Ou de inclusão ou de aceitação. Mas nenhuma das duas porque você está, na realidade, é uma farsa, né? Sim, é uma farsa. E assim, quantas meninas se acham feias porque não tem aquele estereótipo? São gordas? Eu não tenho peito suficiente, eu não tenho bumbum suficiente, eu tenho uma coxa muito grande, eu tenho um nariz muito largo, eu tenho uma boca muito não sei de que jeito, meu tom de pele é esquisito. Para quem? Eu acho que a gente vai se libertando disso, infelizmente,
Só meio na meia idade, ou talvez nunca. Eu consegui me, eu consegui me libertar de muita coisa, Ana. Mas eu tenho certeza que só aconteceu isso porque eu fui estudar muito, porque eu recebi muito amor. Mas e aquelas mulheres que não têm esse Não tem privilégio? esse apoio, né? Eu já tive relações abusivas. Hoje não mais. Hoje, algumas até me perguntam: e se você tivesse no meu lugar, você aceitaria? Várias clientes minhas já me perguntaram. E eu respondo: olha, já aceitei coisa muito pior. Mas hoje, com o que eu conheço do que é verdadeiramente uma relação de parceria, uma relação afetiva saudável, eu não aceitaria 1/10 do que você está aceitando. Mas não serei eu a dizer se você está certa ou errada. Eu estou dizendo aqui, eu estou aqui para te ajudar. Sim. Que cada um tem seu tempo. A questão aqui é Simone falando que a questão dos cabelos crespos, a transição, não podemos ter cabelo liso. Eu acho que é uma escolha de cada um. Eu acho que muita situação de muitas mulheres pretas são no sentido de um posicionamento sobre essa questão. E vai ter muitas mulheres que vão falar assim, não, vai dar muito trabalho, eu vou continuar. Não, eu me vejo melhor assim. É. Mas isso não, a regra é que a maioria das mulheres sempre sofreram muito para ter os cabelos crespos. Eu tenho duas jovens que eu, que eu acompanho, são duas jovens lindas, e eu soube também a questão de 4 anos, mais ou menos, que o cabelo crespo delas, que a mãe trança no final de semana, ela leva 4 horas para trançar cada cabelo. Então, cada final de semana, ela trança o cabelo de uma das filhas. Eu nunca imaginei que levasse tanto tempo. Tanto tempo para fazer uma Tanto trança. tempo. Para fazer milhares de tranças, né? Mas assim, e por que leva todo esse tempo? Porque a mãe tem um cuidado extremo. Porque se vai no cabeleireiro que faz tranças afro, ela faz em metade do tempo, mas ela puxa muito. E acontece que muitas mulheres negras acabam ficando careca, porque Sim, puxam muito o cabelo. Então, essa mãe, num cuidado enorme com as filhas, ela tem esse cuidado de trançar o cabelo. Eu acho isso um ato de amor sensacional. Mas ele é pouco dito. Quanto tempo você leva para ajeitar seu cabelo, Ana? Para mim é nada de tempo, quase. Né? São situações que a gente nunca refletiu. Enquanto mulher branca, o que as mulheres negras têm de situação, de dificuldade, de ter esse olhar. Alguns anos atrás, eu também fiz algumas comparações que eu me envergonho até de contar. Mas eu não faço mais. De fazer comparações entre dizer que eu também sofria preconceito. Falei, que preconceito, sabe? É, sabe? E quem chamou a minha atenção foi a minha irmã. Então, assim, e eu já estava bem não se adulta. compara, né, a dor que as pessoas Não, sentem de algo que elas não conseguem, às vezes, nem entender por que, que uma pessoa trata elas daquele jeito. sim. É complicado para a pessoa entender, porque não há diferença. Não, Apenas o tom da pele, não há. Tem dois olhos, uma boca, um nariz, não é? Mas não há. então, Não... e o quanto nós precisamos fazer, o quanto precisamos evoluir para que nós possamos diminuir esse espaço histórico terrível. O Brasil foi o país que, por último, acabou com a escravidão. É a maior população afrodescendente fora da África, é aqui no Brasil.
e é considerado uma minoria. Aí eu faço um paralelo que eu me incomodava quando criança com a África do Sul. E hoje eu olho o Brasil como se fosse uma África do Sul. Não tem diferença, não. Então, mas aqui, não, aqui é tudo cordial. Quando você vai tomando consciência de que é aquilo e muito pior, porque é velado. As pessoas não podem entrar nos espaços. O Emicida falou uma coisa impressionante hoje, porque tem um documentário dele na Netflix que chama Amar Elo, em que ele ocupa o palco do Municipal de São Paulo e fazendo como um ato de luta dele. Ele fala que não é bandeira, eu também concordo, é uma luta. E ele disse no documentário o quanto vidas negras foram feitas para construir aquele prédio, mas eles não habitavam aquele prédio. E ele falou na entrevista que eu vi hoje dele com o Karnal, ele estava dizendo que há 12 anos atrás ele vendia CD dele na porta do Municipal e ele nem percebia que aquele espaço não era para ele, assim, era invisível, porque as pessoas negras já têm uma situação... Já nascem, né? Eles já foram ensinados. Aí esse espaço aqui não é seu. Banaliza muito algumas questões. Mas a mulher também faz isso. Tem mulher que tem a capacidade de falar que não é discriminada. Aí quando você começa a explicar o que é discriminação, aí ela começa a entender. Já ouvi isso. Eu falei, pois é, isso é discriminação. Mas por quê? Porque fala assim, não, mas isso é uma brincadeira. Eu falei, isso não é uma brincadeira. Isso é, na realidade, uma colocação machista. Mas foi tão banalizado que muitas do que nós passamos a gente não percebe. É só uma brincadeira, não, foi uma zoeira. Como o pessoal fala, os jovens não, mas você está se importando com isso? Eu não vi assim. Uma vez, eu no meu prédio onde eu morava, lá tinha um grupo e se reunia todos de homens, né? E toda semana que eles reuniam, eles colocavam alguma piadinha de mulher no elevador. E aí um dia eles falaram que a diferença, que a cerveja deve ter hormônio feminino, porque quando o homem bebe, perde a cabeça. Gente, eu acho que esse dia eu perdi, assim, sabe quando você vai ouvindo uma coisa, vai fazendo de conta? Eu subi, meu marido não tinha ido. Ainda bem que ele não foi para esse encontro, porque senão ele tinha passado vergonha, tadinho. Eu falei para ele, eu vou descer lá e vou xingar eles tudo, vou fazer eles perderem o negócio. Aí meu marido, não, você não pode fazer isso. Eu falei, eu tô quase indo lá xingar eles tudinho. Né? Aí meu marido não deixou ir, mas eu passei a mão no telefone e falei pra síndica. Falei, olha, são comportamentos... eu não sei em que... Na época eu tava tão nervosa, eu falei assim, eu não sei em que mundo que você vive. Mas no mundo que eu vivo, e esse tipo de expressão é responsável pelo número de mulheres que morrem no meu Brasil. A pessoa que aceita isso, ela aceita aquilo. E eu não sei, porque no meu mundo morre... Aí eu comecei a falar quantas mulheres morriam por minuto, quantas eram estupradas. No seu mundo não deve ser assim, deve ser maravilhoso, porque você não deve viver no mesmo mundo que eu. Mas eu não vi nada demais. Eu falei, olha, pois eu estou vendo e eu vou te contar qual não é politicamente correto. Você deveria ver sim, porque é por conta disso que meninas acontecem. Então, sim, nós estamos todas aqui sendo desmerecidas. E tudo bem, se você não acha que isso é demais, amanhã eu vou para a televisão e vou expor esse prédio e vamos ver o que a população pensa, né? Desse tipo de coisa. Se você acha que não tem... Não. Eu falei, mas vocês vão tudo ser feito de ridículo, porque eu tenho certeza que a hora que eu for para televisão, para rádio, com essa expressão que tá lá, e que você acha que não tem nada a ver, vamos ver o que a população da minha cidade acha,
Aí, nossa, eu sei que foi para com isso, pede desculpa. Quem fez me mandou um buquê de rosas, me pediu desculpa, que isso nunca mais ia acontecer, que não era para eu me sentir ofendida. Ah, não. E ninguém entendeu, porque eu me senti. Eu falei, eu não sou só eu. Eu me sinto ofendida porque você não só ofendeu a mim, mas como todas as mulheres. Do meu, entendeu? Do meu prédio, do meu país. Eu não quero chegar em casa cansada, 10 horas da noite, e ainda ter que ler que cerveja deve ter hormônio feminino, porque o homem perde a cabeça. Então, assim, eu percebo a discriminação, a dor, mas eu tendo em vista a minha militância, né, do feminismo, de leitura, de estudo. E aí você começa a ver coisas onde as outras pessoas realmente não veem. E por que elas não veem? Ah, não, mas é uma piada. Eu falei, mas é uma piada sem graça. Eu não posso fazer piada com ninguém dessa natureza. Então, não é politicamente correto e a gente não pode deixar Piada, que isso aconteça, engraçado, é só quando é para os dois. né? Se as duas partes riem, é engraçado. Mas se uma não gostar, Uma não parte, é. né, se sentido ofendido, então a gente deve evitar fazer piada com pessoas e com características de pessoas. Isso nunca foi legal. Alguém vai sair machucado nessa história, né? Quer fazer piada? Faz uma coisa engraçada, mas que não seja, que não envolva E características de pessoas veja que não que as diminuam ninguém. Hã? piadas foram evoluindo. O que a gente ouvia nos programas humorísticos da nossa juventude, da década de 80, se você assistir aquilo, você fala assim, Sim, como é? Por que que sempre tinha o negro bêbado, sempre tinha a mulher gostosa, magra, é né? loira burra. A loira burra, a mulher feia, gorda, e o homem sempre. O homem podia ser de qualquer jeito, né? E todo mundo dava risada. O negro desdentado. Então, é complicado. Então, a gente até entende o porquê que muitos não se enxergam num lugar, a pessoa acha que aquele mundo não pertence a ele, ou que aquilo não é nada, não vou me estressar com aquilo. Não é uma questão de se estressar, né? É uma questão de você. Uma vez o meu marido falou assim para mim: você tá ficando muito chata. Eu falei, mas não é. É que é o seguinte, chega um ponto, Incomoda. por exemplo, eu fui ao shopping. Você acredita que aqui em Cuiabá teve um shopping que na semana do Dia das Mulheres marcou um evento e a chamada do evento era assim: se você está na TPM, está acostumada a dar piti, venha comer chocolate no Dia das Mulheres. Gente, quando eu li aquilo, eu quase caí de costa, né? Aí Essa eu não aguentei. publicidade foi feita por Ah, um mas sabe o que homem. aconteceu? Não houve, porque eu fotografei, reuni todas as mulheres da cidade, o shopping passou, foi vergonha. Ele teve que cancelar. Falei, gente, eu não sei, a estupidez humana é uma coisa sem limite, né? E numa época dessa, isso deve ter sido mais ou menos em 2014 que aconteceu isso. Não é com tantos anos assim, não. Uhum. Agora, recentemente. Então, assim, eu falo, aí minha mãe, mas você já tá ficando chata. Eu falei, não é uma questão de ser chata. É uma questão de que eu não quero mulher da piti, homem da piti, homossexual, todo mundo dá piti quando tá estressado. Uhum. Entendeu? E a gente não pode mais culpar a mulher, entendeu? Usar é desrespeitoso. É Eu não desrespeitoso. quero ver isso, eu não quero enxergar isso. Da mesma forma, gente, são os negros. Eles não querem, não, desculpa, eu não quis te incomodar, mas incomodou. E não Depois que incomoda. você reproduz, fica aquela coisa martelando, né? É assim, não adianta. Se você reage, você é o chato. Porque se Isso. você reage, você que é o chato, E né? a população que não se incomoda dessa mortandade dos jovens, dos meninos negros, Não, o número de homicídios de jovens negros no Brasil é maior do que qualquer guerra que esteja rolando.
é assustador. Pergunta se a polícia chega do mesmo jeito no bairro da periferia ou se ele chega no bairro mais chique da cidade. Nunca. Lógico. Muito triste isso. Mas, enfim, hoje nós estendemos um pouco mais a nossa live, vamos ter 2 vídeos para compartilhar, em razão de ser uma data especial, uma data de reflexão, onde, né, nós acertamos em ponto, né? Porque eu nem tinha me tocado e não é descuido não, gente, é porque realmente é uma correria de manhã, de tarde, de noite, para poder atender todas as demandas que nós temos na nossa vida, e nós não somos só profissionais, nós somos profissionais, mães, e também somos integrantes de instituições que têm o seu trabalho, que têm a sua missão, e a gente corre atrás de tudo isso. E o Blackfishing casou com uma oportunidade fantástica, que é hoje, onde a gente vai refletir sobre a abolição da escravatura, e nós estendemos um pouquinho para a questão do racismo, e temos 2 vídeos para serem assistidos. Eu quero agradecer a doutora Rosália, mais uma vez, que a gente ficaria com ela assim, até de madrugada conversando, porque ela tem muitos estudos, muita experiência, e uma visão, né, bem humanizada, né, bem real, né, do que é o preconceito, do que é viver numa sociedade que realmente não sabe conviver com as diferenças, né, não sabe se comportar em local nenhum, seja na vida real, seja na vida virtual, com as diferenças. Esse é o maior problema também, né, nós não sabemos em lugar nenhum. E isso é algo que a gente precisa estar refletindo, conversando, martelando para uma evolução onde nós possamos viver melhor. Uma sociedade equilibrada, uma sociedade que aceita a diversidade, aceita o outro como é, uma sociedade feliz, uma sociedade boa de se viver. E é isso que a gente quer para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Com certeza. E é por isso que a gente está batalhando por isso, né, Ana? Nós ainda vamos fazer muitas lives interessantes, se eu falo nesse sentido. Beijo, gente, e até a quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem eu vou estar com uma expert em RH, que vai estar falando para você, jovem, quais são os cuidados que você tem que ter com a sua imagem na internet, porque você vai adentrar ao mercado de trabalho e o mundo real, ele pesquisa o mundo virtual e você pode sofrer preconceito, ser mal interpretado e deixar de ter uma boa carreira porque achou que na internet é tudo permitido. Beijos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Ana. Tchau.